e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os seus cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Rissem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento, e fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor para executar juízo, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, para que não tenham quem os governe? A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como um vinho enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus, agradecemos a Ti pela Sua palavra. Agradecemos porque aprove a Ti revelar-se. Quis o Senhor se fazer conhecido. E o Senhor registrou esta revelação, separando homens santos, guiados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor os conduziu para registrar esta revelação,
de modo que ela chegasse até nós como de fato ela é, palavra do Senhor, inerrante, infalível e autoritativa. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque no decorrer de toda a história, o Senhor preservou a sua palavra. O Senhor tem permitido que ela chegasse até nós. E esse é um momento para nós tão solene, tão precioso, quando nós iremos considerar, meditar na sua palavra. Suplico a Ti, Senhor Deus, Tua graça, primeiro me concedendo graça para pregá-la, com temor e tremor. Me habilite, Senhor meu Deus, para expor a sua palavra. Supra as minhas deficiências e me conceda o favor do Senhor para pregá-la, para a glória do Teu nome. Abençoe também os irmãos, cada um dos que estão aqui, aqueles que estão ouvindo a sua palavra. Que o Senhor também, ó Deus, aplique ao coração de cada um, conforme o Teu querer, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Seja conosco, nos abençoe. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse é um livro tão precioso, livro do profeta Abacuque, que viveu num contexto tão difícil, contexto que, tanto no passado como nos nossos dias, é como que quase que recorrente. Períodos em que Deus abençoa a sua igreja, aviva a sua igreja, e vem uma geração que ama, que teme ao Senhor, são conduzidos, influenciados pela graça de Deus, eles andam nos seus caminhos, temem ao Senhor e Deus os abençoa. Mas a história vai mostrar que logo depois vem outra geração e que despreza os caminhos do Senhor, não andam mais nos seus caminhos, não guardam mais a sua lei e passam a servir outros deuses. Esse é um contexto em que Abacuque está vivendo. É o mesmo contexto do profeta Jeremias. Mas quando nós olhamos para este livro, nós vamos ver e aqui considerar sobre a soberana e graciosa providência do Senhor Deus para com seu povo. E nós vamos ver nesse livro, diante dessa realidade da providência do Senhor, como é que o profeta vai reagir. Primeiro, diante daquilo que ele vê. O que ele vê não é aquilo que ele possivelmente havia experimentado. Ele possivelmente teria vivido no período do reinado de Josias. E o período do reinado de Josias foi um período onde Josias se voltou para o Senhor. Descobriu a lei, voltou a ensinar a lei, eles renovaram a aliança, renovaram ali a Páscoa, e foi um período de reforma. E possivelmente Abacuque estava lá, não se sabe qual era a sua idade, mas depois de Josias veio Joaquim, filho de Josias, e ele desprezou o Senhor Deus e passou a andar longe dos caminhos do seu Deus, não mais obedecia a sua lei. E aí Abacuque está neste contexto agora, de impiedade, de injustiça. O que Abacuque faz? Abacuque vai buscar ao Senhor Deus. E ele vai buscar pedindo que o Senhor Deus pudesse agir, voltar, digamos assim, a fazer o que ele já havia feito no passado. Ele vai agir de duas maneiras diante da providência do Senhor Deus. Primeiro, manter-se firme na sua fé, naquilo que ele sabia, que ele conhecia do Senhor Deus. Mas ele vai orar ao Senhor Deus. Ele vê a realidade, meus irmãos. E nós vamos ver que Abacuque não é alguém indiferente para a realidade. Primeiro, nós vamos ver que ele demonstra isso. Ele demonstra esse interesse. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque é um homem piedoso,
Abacuque é homem crente, e ele vê uma realidade tão triste diante daquilo que ele contempla, do que ele é testemunha. Israel havia abandonado os caminhos do Senhor Deus. A justiça, ela é sempre atrelada à piedade, meus irmãos. A justiça, ela é sempre atrelada ao temor do Senhor Deus. Onde há temor, sempre vai haver execução dos juízos, da justiça com retidão. Mas a impiedade sempre vai ser atrelada à injustiça. Onde impera a impiedade, sempre vai haver injustiça, imoralidade e degradação. Abacuque está diante dessa realidade de uma degradação moral e espiritual. O que Abacuque faz? Ele não é alguém indiferente para com a realidade da igreja. Ele vê a realidade da igreja. Para ele era algo tão triste e lamentável. Ele não é alguém que possa dizer assim, não tem nada a ver comigo, estou bem. Nesse sentido, ele poderia dizer isso. Estou aqui querendo guardar o meu coração, não estou andando nesses caminhos. Mas não é essa a atitude de Abacuque. Abacuque está preocupado com a igreja, com o povo do seu Deus. Ele vê a triste realidade. Ele vê que eles haviam abandonado os caminhos do seu Deus. O que Abacuque faz? Meus irmãos, Abacuque vai orar ao Senhor Deus. Mas o que o capítulo 1 começa é que ele está numa situação que ele está buscando, e buscando ao Senhor Deus, provavelmente por duas razões. Primeiro é que Deus pudesse disciplinar, tratar com o seu povo. Deus viesse e, de fato, tratasse com o seu povo. Mas ele também provavelmente estava orando por um reavivamento. Que Deus fizesse aquilo que ele já havia feito no período de Josias. Deus tratasse, viesse e convertesse o seu povo, agisse de uma maneira em que eles abandonassem os seus maus caminhos e voltassem para o Senhor. Mas ele esperava e orava que Deus também trouxesse um reavivamento sobre o seu povo. E esse período de oração para ele, ou este período, ele começa dizendo aqui, que é um período que Deus não responde para ele. E isso desperta uma inquietação no coração. Ele vai dizer, até quando, né? Até quando tu não clamarei eu e tu não me escutarás? Ele não tem uma resposta do seu Deus. Está orando. E ele não tem uma resposta. Eu queria sempre poder dizer assim, Deus está em silêncio. E isso perturba o coração do profeta. Ele gostaria que Deus respondesse, o seu Deus interviesse e agisse. Mas até aqui ele não vê. Ele vê uma, digamos assim, uma inanição, algo que Deus não age. E isso lhe incomoda. Mas ele vai orar e Deus vai responder para ele. E se ele já estava perplexo com a situação em que eles se encontravam, da impiedade, da degradação, ele vai ficar mais perplexo ainda com a resposta que Deus vai dar a ele. É porque Deus vai dizer para ele que vai tratar com o seu povo. Deus vai disciplinar. E essa era, entenda bem, uma daquilo que estava dentro da relação pactual com o Senhor Deus. Se eles abandonassem os caminhos do Senhor Deus, Deus iria trazer juízo, iria discipliná-los. Mas se eles andassem nos caminhos do Senhor Deus, Deus também iria continuar dispensando suas bênçãos. E aqui, Abacuque está numa situação que, se ele já estava perplexo diante da realidade, ele fica mais angustiado com a resposta que o Senhor Deus vai dar a ele. E aí nós vamos ver que na resposta que o Senhor Deus vai dar a ele, é algo também que vai surpreender Abacuque, porque Abacuque não esperava isso. O que nós vamos ver? Deus respondendo para Abacuque, e vai dizer, eu vou corrigir, eu vou tratar com o meu povo, mas eu vou fazer isso através dos caldeus. Ele iria levantar os caldeus, para trazer correção, disciplina e juízo sobre Judá.
E aqui entenda bem, é o reino do sul que está presente. Apenas 2 tribos é que estão ainda aqui nesta relação pactual, porque as 10 tribos já haviam sido levadas pelo cativeiro da Assíria. Então só essas 2 tribos aqui que estão permanecendo, e ele fica perplexo. Deus diz que iria tratar com o seu povo, mas queria trazer os caldeus. E ele vai descrever aqui quem são os caldeus. Perversos. Um povo que, na sua soberba, tinha como seus ídolos, como aqueles que garantiam as suas guerras e as suas vitórias. E para ele isso é algo que ele, de fato, não compreende. A providência do Senhor Deus é a execução dos seus decretos na história. Deus executando os seus decretos. E quando nós vamos ver neste contexto, nós vamos ver a providência do Senhor Deus dentro do seu governo. A providência do Senhor Deus é o seu cuidado, a sua manutenção, a sua preservação de toda a sua criação. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele mantém, preserva, ele cuida, e ele é quem governa, que dirige todas as coisas. E aqui Abacuque vai ter aquilo que para ele era surpreendente. Mas a providência do Senhor Deus, os caminhos do Senhor Deus, como Deus vai responder para Abacuque, é sempre aquilo que está dentro da sua soberana vontade. E dentro da sua soberana vontade, os caminhos do Senhor Deus, é a mesma verdade que ele vai dizer para Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele soberanamente age conforme aquilo que lhe apraz e executa todas as coisas para o louvor da sua glória. Capítulo 2, eu estou dando aqui só um geral para a gente ter uma noção. Ele recebe a resposta, mas se, como eu falei, se ele já estava angustiado, isto aqui passou a angustiá-lo mais. Capítulo 2, nós vamos ver ele orando ao Senhor Deus, buscando ao Senhor Deus, diante das suas inquietações, diante das suas dúvidas e incertezas. E ele é como se pudesse dizer assim, ele compreende, ele tem uma resposta do Senhor Deus, Deus diz que iria tratar com o seu povo, Deus diz que iria trazer os caldeus, mas para ele ainda pesa uma questão. Deus ele é justo, ele é reto, mas e quanto a eles? E quanto aos caldeus? Ele vai dizer, eles são mais injustos do que Judá. E o Senhor vai permitir que os injustos prevaleçam, que eles executem, eles sejam instrumento do Senhor para executar o juízo, o julgamento, mas eles não sofrerão nada. Essa era a inquietude dele, eles são injustos. Ele aceita, e isso é sempre, embora a gente não compreenda a providência do Senhor Deus, e ela não é para ser compreendida mesmo, saiba disso. A providência do Senhor Deus não é para ser compreendida. Ele é soberano, ele é Senhor, ele executa aquilo que lhe apraz conforme o seu querer. É por isso que esse livro vai nos ajudar, por um lado, a ver a soberana e graciosa providência do Senhor Deus para o seu povo, mas nós vamos ver como é que nós respondemos a esta providência. Como é que nós respondemos quando as situações vêm a nós e elas, de alguma forma, elas são surpreendentes para nós. Parece que nós achamos que as coisas elas estão sempre de acordo com os nossos planos, os nossos desígnios, ou sempre achamos que Deus vai responder como nós pensamos, como nós achamos, e parece que a gente já tem até uma formulazinha na cabeça, vai ser, esse é o caminho mais sábio, esse é o melhor caminho, então certamente vai acontecer assim. Deus vai mostrar para Abacuque que ele, na sua providência, ele executa os seus decretos, mas ele vai responder para Abacuque que ele não deixará os caldeus sem ser tratados também. Ele vai usar os caldeus para trazer disciplina, juízo para ajudar para o seu povo. Mas ele diz, mas os caldeus não ficarão sem também sofrerem a execução da justiça do Senhor Deus, daquele que é justo. E ele vai dizer, escreve, isso certamente acontecerá
Se tardar, espera, mas isso certamente acontecerá. E isto nós vamos ver na história, meus irmãos. Se Judá foi levado pelos caldeus, em 530 a.C., veio o Império Medo-Persa e dominou os caldeus. De fato que aquilo que Abacuque, e Deus revelou a Abacuque, o tempo veio a mostrar que o Senhor Deus foi tratar e tratou com os caldeus. E em todo o contexto nós vamos ver que eles vão ser levados, Judá vai ser levado para o cativeiro da Babilônia, é um cativeiro que vai durar 70 anos, lembram lá de Daniel, que Daniel começa a considerar, ler o livro do profeta Jeremias, e Jeremias é contemporâneo aqui de Abacuque. Se Abacuque aqui ele não tem nenhuma profecia direta para o povo, porque esse livro aqui não vai dar nenhuma profecia direta para o povo, esse é um livro onde há um diálogo entre o profeta e o Senhor Deus. É um diálogo onde ele expõe as suas inquietações, as suas incertezas, aquilo que lhe angustiava, né? Como eu falei, é um homem crente que vê a situação da igreja e isso lhe angustia, isso traz para ele inquietações. Ele vê de uma maneira tão clara, nós não estamos bem, nós não estamos bem. E ele vai então orar ao Senhor e esperar uma resposta. Judá vai ser levado, meus irmãos, para o cativeiro. E por 70 anos eles vão experimentar o juízo do Senhor Deus. Você vai ler um dos salmos, os salmistas, aqueles, lembra do salmo que vai dizer, olha, aquele que nos levaram cativo, agora eles pedem canções, cantem os cânticos de romagem, os cânticos que iam para a igreja, para o culto, cantem. O que o salmista diz? Como nós podemos cantar cânticos se Jerusalém está destruída, o templo foi destruído? Que nós vamos ver, ao mesmo tempo, na resposta do Senhor Deus para Abacuque. Ele vai dar uma resposta de juízo para os caldeus, mas ao mesmo tempo de salvação. Por isso que esse texto vai dizer, o justo viverá pela fé. E esse sempre é o meio que Deus, na sua providência, age. Ele julga, traz juízo, mas ao mesmo tempo ele manifesta o anúncio da sua graça para aqueles que creem, possam pela mesma graça serem firmes e se manterem fiéis ao Senhor Deus. A gente vê aqui já a história realizada, mas você vai ver como Deus vai agir lá na Babilônia, né? E é tão fascinante você ver a providência do Senhor Deus ainda sustentando o seu povo. Você vai ver jovens que tinham provavelmente 16 a 17 anos, se mantendo firme, se mantendo fiel. Você vai ver Daniel, seus amigos, que coisa impressionante, que coisa. Tinham tudo para viverem fora dos caminhos do Senhor Deus. Tinham tudo. Estão numa cidade distante, não tem mais lei, não tem mais o templo, não tem mais culto, não tem mais igreja. Nós estamos livres agora para fazer aquilo que lhe aprouver na nossa natureza decaída. Você não vai ver isso. Você vai ver Deus manifestando ainda na sua providência, preservando os fiéis, jovens crentes que vieram dar um testemunho ali no meio de tanta impiedade, de tanta dificuldade. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, meus irmãos, nós vamos ver a atitude do profeta diante da situação e que ele se encontra. O que Abacuque faz? O que Abacuque vê e como é que ele reage diante daquilo que ele está vendo, da situação de Judá e daquela sua angústia em buscar o Senhor Deus, e Deus nos responde. Primeira coisa que nós vamos ver que Abacuque procura manter-se firme na sua fé. O que Abacuque faz? Ele traz à sua mente, ele traz ao seu coração as verdades que ele sabia acerca de Deus. Ele traz à sua mente, diante de uma situação instável, diante daquilo que ele não compreende, ele não entende, e ele está angustiado, orando, buscando ao Senhor Deus.
o que Deus vai responder para ele vai ter uma atitude de manter-se, trazer na sua mente aquilo que ele conhece acerca do Senhor Deus. É como se eu e você pudéssemos ter a experiência de andar em terrenos alagadiços ou igapó, e que você procura colocar o seu pé em alguma coisa que é firme, que lhe sustenta, que lhe mantém, para você não afundar, para você não sucumbir. É isso que o profeta faz. O que ele faz diante de uma situação que ele não consegue compreender, ele não consegue entender, e uma situação tão difícil para ele? Ele mantém a sua mente e o seu coração naquilo que ele conhecia acerca de Deus. O que ele conhece acerca de Deus? O que ele sabe acerca de Deus? Primeiro, meus irmãos, nós vamos ver acerca dos atributos de Deus. Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. O que Abacuque faz aqui? Ele traz à sua mente as verdades que ele sabia, que ele conhecia acerca do seu Deus. Embora a situação para ele fosse tão difícil, embora ele não entendesse, e era tão incerta aos olhos humanos, o que ele vai fazer? Ele vai trazer à sua mente, ao seu coração, aquilo que podemos dizer, isso aqui é imutável. O que eu sei, o que eu conheço acerca de Deus é algo que nunca mudará, que nunca sofrerá nenhuma alteração. Primeira coisa, é acerca da eternidade do Senhor Deus. Ele vai dizer, não és tu desde a eternidade. E ao dizer isso, é claro que vai a compreensão de quê? De que o seu Deus é o único Deus verdadeiro. O Deus que não tem princípio nem fim. O Deus autoexistente. O Deus que não depende de nada e de ninguém, que em si mesmo vive e sobrevive de eternidade a eternidade, e que no seu ser ele não sofre nenhuma alteração. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade. E isso para Abacuque era o que traria e trazia para ele segurança. A situação, a história muda, nós mudamos. Nossa maneira de pensar muda, nossas atitudes mudam, nossos planos mudam. Mas ele vai dizer, o Senhor Deus, ele é o Deus que no seu ser ele é eterno. O tempo não acrescenta nada ao Senhor Deus. O tempo não acrescenta nada no seu ser, não acrescenta nada nos seus atributos e não acrescentará nada nas suas eternas decisões, dos seus eternos decretos. Primeira coisa, ele traz na sua mente o Deus dele, ele vai dizer, o meu Deus. Essa é uma expressão tão preciosa para nós, né? Porque esta é uma relação que Abacuque tinha com o Senhor Deus. Não era o Deus dos seus pais, embora fosse, não era um Deus apenas de um conhecimento teórico, não era alguém que ele sabia sobre, mas era o Deus que ele conhecia, é o meu Deus. E esse significa de uma relação pactual interna. É o Deus a quem eu, no meu coração, fiz uma aliança com ele. Não é uma aliança apenas no sentido do povo no geral, mas era a aliança dele com o Senhor Deus. O que ele sabia do Senhor Deus? O Senhor Deus é o único Deus, autoexistente, eterno. Não muda, não altera no seu ser. Embora para ele a circunstância não fosse tão clara e ele não compreendesse, o que ele faz? Ele traz à sua mente. E há uma razão para isso, meus irmãos. Ele traz à sua mente, ao seu coração, para manter-se firme, para não sucumbir, para não abandonar ou não ser levado por um desespero, uma angústia, de fato, sem nenhuma segurança. Ele traz à sua mente. Esse é sempre o caminho que nós vamos ver. Em momentos difíceis da vida, o que fazemos? Em momentos que nós não compreendemos, em momentos que a gente pode dizer assim, de infortúnios da vida, que acontece sem esperar. O que vamos fazer? Qual é a reação nossa? Como é que os piedosos reagiram? Entraram em pânico, em desespero e saíram perdendo todo o controle? Não, eles se voltam para o Senhor Deus. Aqui está ele se voltando para o Senhor Deus. O que ele faz? Traz na sua mente Deus eterno. Ele diz, não é tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus,
Mas segundo, ele vai trazer o atributo do Senhor Deus. Deus é santo. Por ser santo, ele é justo. A justiça do Senhor Deus é manifestação do seu caráter, por ele ser santo. Ele traz isso, seu Deus é santo. Ele certamente não estava de acordo com a situação em que ele via de Judá. Certamente ele não aprova o pecado. E essa é uma realidade e uma verdade acerca do nosso Deus. Por ser ele santo, seu caráter, ele abomina o mal, ele abomina o pecado, e ele vai dizer aqui: tu és puro de olhos e não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente. Ele sabe disso. Seu Deus é um Deus santo, puro, e ele traz na sua mente: isso aqui não muda. Só para os irmãos entenderem, ele traz trazendo à sua mente aquilo que vai trazer segurança, o que ele pode se manter firme. Ele diz: isto aqui não muda. Deus é eterno, Deus é autoexistente, Deus é santo. Mas ele traz também à sua mente a relação pactual do Senhor Deus para com seu povo. Olha o que ele diz aí no versículo 12, ele diz: não morreremos. Ele tem a resposta que o Senhor Deus vai trazer os caldeus. Mas ele mantém na sua mente esta relação pactual. Ele mantém na sua mente, no seu coração, e diz: certamente Deus executará os seus juízos. Não era o que ele esperava. É surpreendente para ele. Mas ele vai trazer à sua memória as verdades que ele sabe de Deus. E dentre essas verdades está a relação pactual do Senhor Deus para com o seu povo. Deus fez uma aliança e Deus certamente iria executar a sua promessa. Ele sabia que Deus havia feito uma aliança com seu povo e através do seu povo Deus iria trazer o Messias, o Redentor. Essa era a expectativa deles. Eles sabiam disso. A relação pactual apontava para o Messias, para o Redentor. Então ele diz: certamente nós não morreremos, certamente Deus executará os seus juízos, mas certamente ele não dará fim ao seu povo. Ele manterá aqueles que podemos dizer um remanescente, que na sua providência ele fará isso, para que por meio do seu povo venha quem? O Messias, o Redentor. Essa é a esperança de todo crente do Antigo Testamento, e você sabe que essa é uma diferença entre nós e eles. Eles esperavam o Messias que viria. Essa era a expectativa. Eu falei, você vai ver isso lá na Babilônia, né? Um grupinho de crentes piedosos. Você vai ver Neemias, Esdras, dentro do coração deles, para restaurar Jerusalém, para restaurar o templo. Mas quando você chega no período do nascimento do Messias, o que você vai encontrar? Ainda um pequeno grupo de crentes fiéis ao Senhor. Na mesma expectativa, o Messias virá. Abacuque vai dizer: nós não morreremos. Isso ele traz à sua mente para manter o quê? Na fé. Para manter o seu coração aquecido naquilo que ele sabia acerca de Deus. Deus é o Deus da aliança. E ele certamente não deixará que o seu povo acabe. Ele manterá o seu povo, porque na relação pactual, ele, na sua tão grande condescendência, quis ele, aprove a ele, separar Abraão, fazer uma aliança com Abraão e dizer para Abraão que ele seria o Deus de Abraão e o Deus dos seus descendentes. Que ele dispensaria o seu cuidado, o seu favor, conduzindo o seu povo, abençoando, e ele certamente executaria isso. Vocês lembram aquele acontecimento com Abraão, que ele chama Abraão, manda Abraão separar aqueles animais de um lado para outro, e Abraão fica vigiando, e no determinado momento vem fogo do céu e consome todos aqueles animais que estavam ali. E ali o Senhor Deus estava ensinando para Abraão e para nós, que ele estava dizendo o seguinte: é isto que acontecerá com aquele que quebrar a aliança. Ele iria manter-se fiel, ele
cuidaria e ele dispensaria todas as bênçãos e todas as promessas as quais ele fez ao seu povo. E aqui Abacuque tem isso na sua mente. Certamente nós não morreremos. Certamente ele continuará mantendo a sua palavra, a sua promessa. Como eu falei, quando você chega lá no Novo Testamento, você vai ver Maria, José, Zacarias, Isabel, um grupo de crentes fiéis ao Senhor, esperando o Messias. E eles parece que eles estão naquele burburinho ali, está quase chegando, ele está para vir, né? Eu sempre digo que quando você chega lá, Maria e José levam o Senhor Jesus no templo, o que você vai lá? Um sacerdote, um homem muito crente, Simeão, né? E eu sempre digo que eu sou fãzão de Simeão, porque da obra da graça de Deus, porque ele chega lá, ele pega o Senhor Jesus, e entenda bem, era um bebê como qualquer outro, era como qualquer outro. A natureza humana era igual a qualquer homem. Ele não tinha uma auréola na cabeça, né? Os retratos dos pintores católicos, vocês vão ver isso, né? Sabe aquela auréola, uma luzinha de LED redonda na cabeça, para onde ia José e Maria, e eles estavam lá com aquela luz. Eles não tinham isso, era um bebê comum. O que acontece? Simeão pega aquele bebê e olha para aquele bebê como qualquer outro aos olhos humanos. Mas para ele não era. Deus havia revelado que aquele era o Messias, o Redentor. E o que é que ele diz? Este aqui, ele diz, agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos viram a redenção de Israel. Que coisa, né? É isso aqui que Abacuque está dizendo, nós não morreremos. Certamente o Senhor vai manter a sua aliança, o seu pacto. Certamente ele fará aquilo que lhe aprover. E ele diz, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Mas aí ele vai dizer, este menino está destinado para o levantamento de muitos, mas para a ruína de muitos. Este é o Messias, este é o Salvador. Que coisa impressionante, meus irmãos. É desta maneira que Abacuque vai também dizer, o justo vai viver pela fé. O que os olhos humanos não veem, os olhos da fé permanecem fixos, atentos, porque o Deus que ele tinha e que ele conhecia, ele traz à sua memória. E aí você vai ver Abacuque dizendo, este aqui é o Messias. Este é o que está destinado para levantar os fracos, os humildes que virem a ele, mas os soberbos, os orgulhosos, ele vai derrubar. Ele vai ser como um peso que vai trazer sobre esses a ruína. Meus irmãos, a primeira atitude aqui que nós vamos ver de Abacuque ali, mantendo a sua fé, trazendo a sua memória, trazendo ao seu coração o que ele sabia, o que ele conhecia do Senhor Deus. E essa sempre deve ser uma das nossas atitudes, manter na nossa mente o que eu sei, o que eu conheço. Momentos na vida que a gente não compreende o que acontece, por que acontece, como vamos agir, trazer à nossa memória o que nós sabemos, o que nós conhecemos acerca do Senhor Deus. Mas há uma outra atitude aqui de Abacuque, é que Abacuque, ele tem a resposta do Senhor Deus, ele mantém a sua mente nas verdades que ele sabe, que ele conhece, e aí Abacuque, ele não age de alguma forma, já que Deus respondeu é assim, então Abacuque continua orando, continua buscando ao Senhor Deus, porque a princípio ele tem uma resposta, mas ainda tem algo que lhe inquieta, ainda há algo que lhe inquieta, e essa é sempre a luta que o crente muitas vezes tem. Eu estou aqui guardando meu coração, e o ímpio prospera, e as coisas para os ímpios vão bem, mas o Senhor não vai julgar os ímpios, porque parece que para eles, lembra o que o salmista diz, para eles não há preocupação, para eles as coisas vão bem, eles vivem do bem, do melhor. É natural isso. E há uma razão. Por quê? Porque o crente vive nesse mundo guardando o seu coração. O crente vive nesse mundo guardando o seu coração
para não ser levado por uma enxurrada de ideias, de pensamentos e de práticas que são contrários a Deus. Ele mantém o seu coração naquilo que ele conhece de Deus. Isso lhe angustia, porque ele diz, e eles não vão ser punidos? Diante de tanta injustiça, ele pode pensar, isso não vai ser tratado? Talvez essa seja para a gente uma aplicação bem prática para os nossos dias no país que nós vivemos. Será que isso não vai ser tratado? Será que o ímpio vai permanecer e agir de uma maneira tão perversa, tão injusta, e o Senhor Deus não irá tratar? Essa aqui é a atitude que ele vai ter, ele vai orar. Ele não compreende ainda. Por quê? Por que os caldeus? O Senhor Deus disse que eles viriam, e eles iriam ser instrumento do Senhor Deus para punir Israel. Mas e quanto a eles? O que Abacuque faz? Meus irmãos, ele vai orar. E ele vai dizer que ele vai se pôr. Capítulo 2, ele diz, pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terá na minha queixa. Essa é a atitude correta. É isso que Abacuque faz. Ele vai orar. Ele sabe que Deus ouve suas orações. Por isso que esta relação, ele diz, meu Deus, essa é uma relação que ele tem na sua mente. Deus ouve minhas orações. Deus sempre ouve as orações do seu povo. E Deus sempre responde às orações do seu povo, desde que esta seja de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Embora ele responda conforme aquilo que lhe apraz, conforme o seu sábio proceder, e ele, ao responder, ele está executando a sua vontade. Abacuque compreende, né? E o que ele deve fazer é orar. Se eu não compreendo tão claro, e aí eu vejo ainda o ímpio numa situação parece confortável, e Deus usando ele para disciplinar, e quanto a ele, meus irmãos, o texto que ele vai, a figura que ele vai usar, é a figura que podemos dizer de um homem que continua vigilante, atento, buscando o Senhor Deus. Ele diz, pôr-me-ei numa minha torre de vigia. Isso aqui era comum, né? E é comum em qualquer país, né? Você está em área fronteiriça, de fronteira, essas áreas precisam ser guardadas de qualquer ameaça de inimigo. E essas áreas precisam, portanto, ter uma vigilância constante. E aqui ele está usando esta figura, né, de um guarda que está nas portas ou nos muros de Jerusalém ou de Israel, numa posição que a gente chama de uma guarita, e aqui ele diz, pôr-me-ei na minha torre de vigia, uma posição elevada, é sempre assim que eles ficam, porque eles podem olhar para todos os lados e eles têm que ter até onde o seu olhar pode alcançar. E por que eles fazem isso? Primeiro, para que qualquer ameaça de inimigo, eles são aqueles que são responsáveis para dizer, para anunciar, o inimigo está vindo. Mas algumas vezes eles mandavam mensageiros para ver também a situação, se havia uma ameaça de guerra, ou se o inimigo estava próximo do seu território e, portanto, numa ameaça. Então também ele ficava nessa expectativa para que quando esse mensageiro voltasse, ele trouxesse a mensagem e uma resposta. E essa é a ideia que ele está aqui. Ele está esperando uma resposta do seu Deus. Como é que ele faz? Ele não se detém naquilo que ele vê, né? E a figura, podemos dizer, ela é propícia. Ele sai dos seus problemas e ele vai para uma altura no sentido de buscar o seu Deus, buscar a Deus, para que Deus lhe responda nas suas inquietações e nas suas dificuldades. E isso é o que Abacuque faz. Os grandes erros nossos é que muitas vezes nós nos concentramos nos nossos problemas e nós passamos a olhar só para os problemas. E muitas vezes o que isso faz? Nos traz angústia, depressão e tantas dificuldades na vida. Abacuque sai e vai dizer, eu vou pôr-me-ei na minha torre de vigia. Eu vou buscar ao Senhor Deus. E isso significa dizer que ele estava vigilante, aguardando, esperando que o Senhor Deus lhe respondesse. Ele está, por um lado, ele já entendeu. Deus vai
usar os caldeus. O que ele faz? Ele se aquieta na providência do seu Deus, embora não fosse o que ele gostaria. Né? Lembra o que ele gostaria? Que Deus trouxesse um reavivamento, que Deus convertesse de uma maneira graciosa, né? E aí, portanto, eles viessem abandonar os seus maus caminhos e voltarem para o Senhor, aquilo que ele já havia experimentado em Josias. Né? E nós nunca experimentamos isso, meus irmãos, um avivamento, mas imagine a gente experimentando o reavivamento. E depois vai uma outra geração que abandona os caminhos do Senhor Deus. Isso certamente vai trazer angústia. Isso certamente é como se pudesse dizer, eu vivi em períodos áureos, onde Deus manifestou sua graça. E agora ele vê a impiedade, o abandono, voltando-se para a idolatria, abandonando os caminhos do Senhor Deus. Isso certamente traz a ele angústia, mas ele ainda está inquieto, porque, embora ele não compreenda, não entenda, ele aceite. E de fato essa sempre a atitude para nossa. Diante daquilo que nós não entendemos da providência de Deus, a gente vai se manter firme naquilo que nós sabemos, que conhecemos do nosso Deus. Isso é imutável, isso não muda, né? Mas ele vai orar e ele sabe que ali ele precisa fazer isso como um guarda vigilante. Vou pôr-me-ei na minha torre de vigia e vou continuar orando, buscando ao Senhor Deus, a fim de que Ele possa, pela sua graça e misericórdia, me responder. O Senhor responde para Abacuque mais uma vez. Deus responde para Abacuque. E Deus vai dizer, no capítulo 2, Ele vai dizer, o Senhor me respondeu. Isso tanto para ele, quanto para nós, para mim e para você. Essa é algo que deve ser tão precioso para nós. Ter a certeza, Deus responde nossas orações. Deus responde nossas orações. Não sei se os irmãos, mas tem alguns que têm uma prática, né, de anotar, né, os pedidos de oração, que sempre estão orando. E algumas vezes, quando Deus responde, eles vão lá, Deus respondeu. Anota ali que Deus respondeu. A gente sabe que algumas orações Deus vai nos responder aqui, talvez outras não. Talvez a gente só vai ver lá na glória a resposta das nossas orações. Né? Lembram de Richard Baxter? Richard Baxter, do seu filho, não era crente. Né? E ele orou muito tempo pela conversão do seu filho. E ele morreu, seu filho não havia convertido. Mas um dia um senhor, encontrando com esse filho do Richard Baxter, andando no seu cavalo, né? E disse para ele o seguinte, antigamente esse cavalo carregava um santo, agora ele carrega um pecador. Isso despertou aquele rapaz para converter e buscar o Senhor Deus. Essa é aquilo que podemos ver aqui de Abacuque. Ele respondeu. Ele respondeu. E Lloyd Jones diz o seguinte, que nós devemos aguardar essas respostas de oração. Ele diz, nós desonramos a Deus se oramos e não esperamos que Ele nos responda. E olha o que ele diz, se creio que Deus é meu Pai e que todos os cabelos da minha cabeça estão contados e que Deus está interessado em meu bem-estar mais do que eu mesmo, do que eu próprio. E se eu creio que Deus está mais interessado do que eu na honra do seu grande e santo nome, então certamente desonro a Deus não esperar uma resposta de oração. É isso que Abacuque faz. Ele espera em oração. E ele diz, Deus me respondeu. Como é que Deus vai responder para Abacuque? Deus vai responder de duas maneiras. Deus vai dizer que vai trazer juízo sobre os caldeus, mas Deus ainda manifestará a sua graça. Ele diz, o justo viverá pela fé. O justo será sempre justificado pela graça de Deus mediante a fé. Ele vai dizer aqui acerca do juízo. Ele vai dizer, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera,
porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Como é que ele responde? Ele diz, certamente ele iria trazer juízo sobre os caldeus. Ele diz, espera, se demorar, mas espera, mas certamente ele fará isso. Essa é a resposta que trouxe para Abacuque. E Abacuque mais uma vez confirma ao seu coração, meus irmãos, a certeza da providência do Senhor Deus. Deus executa os seus decretos. A história, ela está sob o controle do Senhor Deus. E isso Daniel vai deixar tão claro. Lembram? Ele vai dizer lá no capítulo 2, é ele que levanta reis, mas é ele que remove reis. Ele estabelece reis, mas ele também remove reis. E aqui ele está respondendo para Abacuque, dizendo, eu trarei juízo. É uma questão de tempo. Como eu falei, em 530, o Império Medo-Persa vem e leva e destrói todo o império dos caldeus da Babilônia. Era o maior império da época e um dos maiores impérios da história. A gente não tem nem noção daquilo que poderia dizer, o que era os jardins suspensos da Babilônia, né? Que deveria ser, como deveria ser, porque era algo fascinante, com toda a sua opulência, com tudo. E é sempre isso que o soberbo tem, é sempre essa ideia, eu nunca serei derrotado, eu nunca irei sucumbir, eu irei permanecer e eu irei continuar. O Senhor Deus diz para Abacuque que não, que ele certamente, ele vai fazer aquilo, não tarda, não falhará. Se tardar, ele diz, espera, porque certamente virá no tempo certo. O Senhor executou o seu juízo sobre os caldeus. Ele executou a disciplina sobre Judá. Judá passou tempo no cativeiro, difícil, mas os fiéis aprenderam que eles haviam abandonado os caminhos do Senhor Deus. Você vai ver isso lá na oração de quem? De Daniel. Olhe para a oração de Daniel, ele vai dizer, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós e os nossos pais abandonamos o caminho do Senhor Deus. E ele vai dizer que Deus é justo, santo, executou, mas ele vai orar para que o Senhor Deus manifeste ainda a sua misericórdia. Aqui, Abacuque tem a resposta que ele vai julgar, mas a outra resposta é que Deus ainda iria manter a sua graça sobre aqueles a quem ele destinou para a vida eterna. E ele vai dizer, o justo viverá pela fé. Essa é a verdade que Deus sempre deixou claro em todo o Antigo Testamento. Entenda bem, a salvação sempre foi pela graça de Deus mediante a fé. Nunca foi diferente. Desde Adão até o último a ser salvo, essa é a única maneira de Deus salvar o pecador, que é pela graça mediante a fé. Para eles era a fé no Messias que viria. Para nós, a diferença é, ele já veio, ele já morreu, ele já executou aquilo que aprove a ele fazer, mas ele voltará em breve. A nossa esperança não é ele já veio, mas é ele voltará a qualquer momento. E aqui Abacuque vai ter a resposta do Senhor Deus. O justo vai viver pela fé. Duas coisas. Primeiro é a maneira, né? Essa é a maneira. Como é que Deus salva? Pela graça mediante a fé. Lembro que é essa verdade que Paulo vai escrever lá aos Romanos, capítulo 1, né? E é onde Lutero vai descobrir esta verdade. E lembro bem próximo esses dias da reforma dos 507 anos da reforma protestante, essa é a verdade que raiou no meio das trevas da escuridão. O justo viverá pela fé, o justo é salvo pela fé. O justo é salvo não por aquilo que ele faz para Deus, mas por aquilo que Deus fez por ele em Cristo Jesus. E ele obtém isso pela fé. É a justiça que ele não tem, ele recebe pela fé, que lhe é dada, que é de Cristo. Lembro que Lutero, quando leu o texto lá, estudando Romanos, ensinando Romanos, o que ele se depara com o versículo lá?
A justiça de Deus se revela no Evangelho. Para Lutero, eu penso que é o mesmo conflito aqui que ele encontrou com Abacuque. E agora? Como a justiça de Deus se revela no Evangelho? O Evangelho, o significado é boas novas, é o anúncio de uma boa notícia, a maior e melhor, a mais gloriosa notícia para o pecador. Mas ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, este anúncio esta proclamação não é boa, porque é um anúncio de uma justiça. E ele entendia que justiça ali estava relacionado ao atributo de Deus. Então, se a justiça de Deus ela é anunciada no Evangelho, então não há uma salvação. É Deus justo, condenando, executando a sua justiça sobre o pecador. E aí Lutero entendeu que ali não era justiça atributo, mas era a justiça a qual Deus exige de nós, que nós não temos, que nos é anunciado e oferecido no Evangelho. E aí, é claro que as correntes caíram, quebraram as escamas, ele compreendeu. E aí ele veio entender o texto também de Abacuque. O justo viverá pela fé. Ele entendeu que o homem não é salvo, essa justiça o homem não tem. Paulo vai dizer, não há nenhum justo sequer. Esta retidão, esta justiça, nenhum tem. E essa é sempre a verdade que o Evangelho traz a nós. Primeiro, o Evangelho traz a nós um desespero, porque mostra a exigência. Exigência é que o pecador, o homem seja achado justo, não tenha pecado contra Deus, nem palavras, nem pensamentos, nem ações, em nada. Essa exigência. Seja achado reto, nunca tenha pecado, nunca tenha quebrado nenhum mandamento do seu Deus. E aí é um desespero. Qual é o desespero? Porque nós não somos retos, nós não somos justos. E como então nós somos salvos? Como é que nós podemos ser aceitos diante deste Deus? E aí Paulo vai mostrar que essa justiça que nós não temos, Deus oferece a nós. A justiça de quem? De Cristo. A retidão de Cristo, que quando eu e você cremos, o que aconteceu? Foi imputada a nós esta justiça. Nós estamos debaixo da justiça de Cristo. E aí, claro, tanto Lutero entendeu isso e disse, então essa é a maior e melhor e mais gloriosa verdade que deve ser anunciada. O justo viverá pela fé. O justo é salvo, não por aquilo que ele faz, não por suas obras, não por seus méritos, mas por uma apropriação da fé a qual o Senhor Deus mesmo concede a este pecador para que ele se aproprie de Cristo e para que ele possa ser achado justo diante de Deus, perdoado dos seus pecados. Mas a segunda coisa aqui é que aos justificados pela fé, eles vão manter-se pela fé. O justo vai viver pela fé. E quando o texto diz aqui, tanto de Abacuque quanto de Paulo, ele vai fazer uma diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio aí, ó, o que o texto diz, eis o soberbo. Eis o soberbo. Soberbo é assim. Mas o Evangelho não é para os soberbos. O Evangelho é a manifestação da graça para quem? Para os humildes. Para os que reconhecem seu pecado, sua culpa, sua vileza, sua condição e buscam desesperadamente em Cristo. O Evangelho, a compreensão do Evangelho, ela começa com a doutrina do pecado, da queda. Se o homem não compreender a sua condição, o que o pecado levou e o que o pecado causou, ele nunca vai ver a sua desesperada necessidade de um Salvador. Mas este justo que é perdoado e justificado, ele vai viver pela fé diferente de quem? Do ímpio, soberbo, orgulhoso, altivo, autoconfiante. Humilde é o justo. O justo vai andar nas pegadas da fé. Ele vai manter a sua mente e o seu viver e todo o seu proceder vivendo de acordo com o que Deus revela a ele ou a nós. Isso Paulo vai dizer aos romanos, lembram? Não vos conformeis com o presente século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Paulo está dizendo, olha, para nós cristãos, a nossa maneira de ver, de entender, de viver, é de acordo com as Escrituras, é de acordo com a verdade. É isso que nos identifica, ou é isso que nos identifica um cristão, e é isso que identifica um crente. É que ele vive de acordo com aquilo que Deus diz. Ele submete sua mente e sua vontade a esta revelação para que ele viva a sua vida nesta terra de acordo com esta revelação. O justo vai viver. E Paulo vai dizer que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, né? Mas por aquilo que nós cremos. É o que você vai ver lá, o autor de Hebreus, quando vai tratar sobre fé. Ele vai dizer, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. E ele vai então dizer, olha, o universo, cremos que foi criado, ele vai dar exemplo de homens e de mulheres o quê? Que nas circunstâncias mais adversas se mantiveram fiéis, se mantiveram naquilo que eles sabiam, que eles criam. Meus irmãos, Abacuque nos traz essa preciosa instrução para nós. Primeiro, para que nós, pela graça do Senhor Deus, venhamos orar sempre pela igreja. Sempre ore pela igreja. Não seja indiferente. Nós não estamos vivendo em dias de muita graça, de pouca graça. Nós temos vivido em dias, talvez, de caminho de apostasia, de uma grande apostasia. E a gente pode pensar, mas isso não é problema meu, é nosso, sim. Sabe por que é nosso? Porque eles não se dizem que não são cristãos ou que não creem no mesmo, embora não seja a mesma verdade que nós defendemos. E nós estamos no bolo. Sempre digo, nós estamos no bolo de tudo. Você se identifica, você diz, então é assim. Não seja indiferente, porque não está, entenda bem, não está aí, aqui eu falo com todo temor, não está em jogo o meu nome, o seu nome, mas está em jogo o nome de Deus e a glória do nosso Deus. Era isso que inquietava Abacuque. Deus Santo, será que não vai tratar? Será que Ele não pode reavivar de novo a sua igreja? Será que Ele não pode de novo visitar o seu povo? Para alguém que havia experimentado, possivelmente, isso lhe inquietava. Primeira coisa é que nós devemos não ser indiferentes. Mas segunda coisa é que eu e você, em qualquer circunstância da vida, que eu e você não compreendermos as coisas, a situação, ou se oramos e a resposta de oração não foi aquilo que esperávamos, foi surpreendente, traga à sua mente as verdades que você sabe de Deus. Há na nossa vida situações, irmãos, que a gente não entende, compreendemos, acontece. Mas não deixe que isso lhe cause uma excessiva preocupação, ao ponto de você perder de vista as verdades que você conhece, você sabe. Volte para o Senhor Deus como Abacuque, mantenha na sua mente, no seu coração, aquilo que você pode dizer, isto aqui nunca mudará, isto é imutável, isso não muda. O que não muda? O conhecimento que você sabe de Deus. Isso é claro que é tão necessário que eu e você venhamos conhecer a este Deus, meditar na sua palavra, saber quem Ele é. Mas não é apenas saber por saber, porque Abacuque deixa isso tão claro e diz, é o meu Deus. Tenha isso com uma relação pactual. É o meu Deus, o Deus diante de quem você está, o Deus diante de quem você vive, e que essa é a diferença entre um justo e um ímpio. O ímpio faz as coisas e pensa as coisas, ninguém vê, ninguém sabe, não tem para ninguém prestar conta. Para nós não. O justo sabe, eu estou diante do Senhor meu Deus. Ele sabe meus pensamentos, Ele sabe meu falar. Né? Deus nos ajude a ter o mesmo pensamento do salmista do Salmo 19, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Mas nós devemos orar para que Deus possa trazer um reavivamento, meus irmãos. Nunca deixe de orar por isso. Nunca deixe. Mesmo que as coisas estejam indo de mal a pior, ore por isso. Nosso meio da sua igreja, sua verdade possa ser exposta
e essa mesma verdade da salvação possa ser raiar num mundo e num contexto de perda das verdades de Deus. Muitos anos, enquanto nós tínhamos a nossa escola, e eu dava aula de religião para o 9º ano, né? E muitas vezes eu perguntava para Mauria, e Mauria era de filhos de evangélicos, como é que o homem é salvo? Como você acha que você pode ser salvo? Todos eles, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso guardar, eu preciso fazer isso. Essa é a ideia. O que Abacuque faz, o que Paulo entende, o que Lutero entende, o que nós entendemos, que esta mensagem do Evangelho é que o homem é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Não há obras, não há méritos, não há justiça própria. E Deus possa trazer esta verdade de novo, raiar de novo, como luz na escuridão, e o seu nome possa ser honrado, o seu nome possa ser exaltado. Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós ouvimos da sua palavra, da pregação. Obrigado, Senhor Deus, pela sua verdade que temos. Peço que o Senhor abençoe nosso coração. Que o Senhor vivifique a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter atitude como de Abacuque, diante das circunstâncias mais adversas, das circunstâncias inesperadas, ou daquilo que não compreendemos. Ajuda-nos a confiar na sua soberana e graciosa providência para o seu povo. Ajuda-nos a trazer à nossa mente as verdades que nós sabemos, que nós conhecemos acerca do Senhor. Mas nos ajude também, Senhor Deus, nesses momentos a orar mais, buscar mais ao Senhor, a fim de que o Senhor mesmo nos manifeste de uma maneira graciosa, que o Senhor possa nos levar a manter os nossos olhos e o nosso coração unicamente no Senhor. Peço que o Senhor abençoe a tua igreja no Brasil. Ó Senhor, pedimos que o Senhor nos visite com mais graça, Senhor Deus. Que o Senhor olhe para nós não consoante as nossas iniquidades, mas que o Senhor olhe para nós consoante a sua muita misericórdia. E o Senhor levante os teus servos fiéis, zelosos, para pregar a tua palavra, o evangelho da graça, com graça, o evangelho da vida com vida, o evangelho da fé com fé, Senhor Deus. Que o Senhor fortaleça os teus servos, que o Senhor levante mais e mais homens fiéis, tementes ao Senhor, e levante a tua igreja, Senhor Deus, para anunciar essas verdades. Aqueça, Senhor Deus, o nosso coração e nos mantém sempre firmes em Cristo, Senhor Deus. Esperamos no Senhor, esperamos que o Senhor, na sua providência, faça aquilo que lhe aprouver, mas nos ajuda, Senhor Deus, a manter-nos confiantes em Ti. Guarde cada um dos que estão aqui, Senhor Deus. Sustenta, firma, fortalece. É o que nós te pedimos, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.